Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela os discípulos que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje toda a Igreja Católica se põe na atitude de meditar os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É o único dia em que não há celebração da missa. Há uma celebração da palavra. É uma liturgia muito linda, que ela se divide, na verdade, em 4 partes. Primeiro vem a celebração da palavra, e ali nós vamos ver a leitura do livro do profeta Isaías. Depois teremos o Salmo 30, em seguida a carta aos Hebreus. Depois
a narração da paixão do Senhor, que hoje eu li apenas uma parte, porque é muito comprida, que está em João 18, do versículo 1 até o capítulo 19, e depois do capítulo 19 vai até o versículo 42. Depois de nós ouvirmos a palavra de Deus, o sacerdote fará uma meditação. Em seguida, a oração universal. A igreja se põe diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos colocamos, a Igreja Católica, e ali nós rezamos pelas necessidades da igreja, por todas as situações que a igreja passa. Depois, a adoração da cruz. A cruz é erguida. Lembremos que Jesus, na conversa com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de São João, Jesus disse que assim como a serpente foi erguida no deserto, e todos aqueles que olharem para aquela serpente de bronze seriam curados, da mesma forma o Filho do Homem será erguido e todo que nele crê terá a vida eterna. Então, hoje, a cruz é colocada. Ali, os fiéis irão em direção a ela. Fará uma genuflexão e em seguida beijará a cruz. Porque foi na cruz que nós fomos salvos. Na verdade, nós não estaremos diante da cruz em si, mas diante daquele que foi posto na cruz, o Filho de Deus, aquele que é Deus que se fez carne. E ali, meus irmãos, quando nós nos dirigimos à cruz, nós vamos lembrando todo o padecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da adoração da cruz, como não tem a consagração, o sacerdote vai lá no sacrário, que é colocado em um lugar diferenciado, e trará as espécies eucarísticas que foram consagradas na missa de ontem, na missa da ceia do Senhor, aonde Jesus celebrou a primeira missa. E ali nós iremos comungar e entrar em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é praticamente a celebração, essa função da Sexta-feira Santa. E é bom que você vá para lá com esse intuito. Estou indo para meditar a paixão do Senhor. Jesus que está apaixonado por nós. Jesus é apaixonado pelo Pai e Ele é apaixonado por nós e Ele vai fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é que Ele seja oferecido em sacrifício. Ele morre para que nós tenhamos vida e vida eterna. Aqui no Evangelho que eu acabei de ler, que é apenas uma parte, ali vai dizer o seguinte, que Jesus carregou a cruz para o Calvário e ali ele foi crucificado. Meus irmãos, depois de Jesus já ter passado por todo aquele sofrimento que aconteceu, dele ser flagelado, todo o corpo de Jesus flagelado, cicatrizado, derramando sangue por todo o caminho, por todo o trajeto que ele levou, que ele fez até o Monte Calvário. Lembremos o momento, meus irmãos, em que aquela coroa de espinhos
penetrou na cabeça de nosso Senhor. Que dor! Que dor que Jesus passou. Ele chega agora no Calvário, se deita, e ali o soldado pega uma das mãos de Jesus, coloca em cima da parte da cruz e começa as marteladas. Pá, pá, pá. E Jesus passa aquela dor, aquele sofrimento, lembrando da minha pessoa, lembrando de você, porque Ele precisa me salvar e Ele precisa salvar você. Que dor, meus irmãos, que padecimento. E depois Ele coloca a outra mão e mais uma vez a repetição. Pá, 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 as marteladas que vão penetrando as suas mãos santas, as veneráveis mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, eles pegam os pés de Jesus e a mesma coisa, as marteladas, pá, 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 nos pés de nosso Senhor, os pés adoráveis, aqueles pés que caminhou em busca de tantas pessoas que foram ressuscitadas, que o demônio foi expulso, que ele proclamou a palavra e anunciou o reino. Os pés, como são belos os pés daquele que anuncia a boa nova, dizia Isaías. E depois, meus irmãos, a cruz é erguida e colocada num buraco que já estava feito. E eu fico pensando naquele momento em que a cruz escorrega e cai naquele buraco. E aí Jesus, com os braços e os pés crucificados, sente todo aquele impacto, aquela dor sobre todo o corpo dele. Tudo isso para que eu pudesse mudar de vida, para que você pudesse mudar de vida, para que você e eu, sejamos de Deus, para que nós parássemos de ofender a Ele. Nós merecíamos a morte. E Ele se deixa se crucificar. Ele se deixa passar por todo aquele sofrimento, para que nós tenhamos vida em abundância, salvação, vida eterna. É assim, meus irmãos, que eu e você precisaremos estar nessa sexta-feira da paixão. Por isso, a igreja recomenda que nós façamos jejum e abstinência de carne. É dia de penitência. É dia de nós chorarmos aos pés de Jesus. É dia de nós clamarmos perdão e misericórdia. Perdão, Senhor, misericórdia. As dores de nosso Senhor. E lembremos que Nossa Senhora estava lá, vendo todo o padecimento, todo o sofrimento do seu filho. Imagina, meus irmãos, aqueles cravos, aqueles pregos penetrando nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Recentemente eu passei por uma experiência. Eu tive que ir aqui do centro médico, posto Padre Pio, aqui da Canção Nova, porque eu estava muito gripado, essas mudanças de temperatura. E lá
Eu tive que fazer um exame de sangue, tudo, para ver se eu estava com dengue ou se eu estava com a Covid. Mas interessante, ali tinha um menino de 10 anos que precisava tirar o sangue. Mas como aquele menino gritava, os pais consolando, fazendo de tudo, mas o menino, ele não conseguia se deixar consolar e não deixava que o enfermeiro e depois a enfermeira também pudesse tirar, colher o sangue dele. Quando o menino via aquela agulha, ele entrava em pânico, ele gritava, e dos corredores ali do centro médico Padre Pio se ouvia o grito daquele menino: não, 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 eu não quero, isso dói. Mas não é só aquele menino. Quantas pessoas que vão tirar um sangue e é apenas, meus irmãos, uma picada de uma agulha fina. E as pessoas entram em pânico, de adulto a criança, de crianças a adultos. Medo. Quando olha aquela agulha, entra assim em pânico. Mas no Calvário, meus irmãos, não era uma agulha. Eram cravos, eram pregos grandes que penetravam nas mãos de nosso Senhor. Nas duas mãos, nos dois pés. Jesus se submeteu. Ele poderia impedir aquele fato. Como ele mesmo disse para Pilatos, que ele mandaria, que o Pai mandaria a corte celeste, o exército celeste para proteger. Mas como Jesus estava pensando em me salvar e salvar você, ele deitou na cruz livremente e deixou que aqueles soldados colocassem aqueles cravos nas mãos e nos pés, lembrando também que antes já tinham colocado na cabeça dele aquela coroa de espinhos, que se fala que aquela coroa de espinhos não eram espinhos pequenos, não, eram espinhos grandes que penetraram na cabeça de nosso Deus. Tudo isso por amor, claro. Jesus sentiu dores, muitas dores. Mas ele não entrou em pânico como aquela criança e como muitos adultos quando vão passar apenas por aquele momento de colher o sangue, um pouco de sangue. Repito, uma agulha fina. E quando penetra na carne, a gente não sente nem tanta dor, ou nem sente dor. Mas os cravos, meus irmãos, quando penetraram nas mãos de nosso Senhor, ele sentiu aquela dor imensa. Uma dor imensa. E imagina essa dor que se prolongou de meio-dia até as 15 horas, até as 3 horas da tarde. E quando Jesus sentia a dor nas mãos, que ele já não suportava mais tanta dor, 3 horas na cruz, ele se esforçava e se levantava ali na cruz para que as dores das mãos fossem aliviadas, mas só que quando ele se erguia, as dores passavam agora para os pés. Os cravos penetrados nos seus pés. E passava a doer os pés de nosso Senhor. E quando ele já não suportava mais as dores nos seus pés, ele tentava aliviar. Então ele se abaixava ali na cruz
para aliviar as dores dos pés e agora as dores eram das mãos. 3 horas assim, meus irmãos, sem poder respirar direito. Eis o padecimento. Eis o que nós iremos fazer. Eis o que nós iremos meditar nesta celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está compreendendo, meus irmãos? Então, ao irmos para a celebração de hoje, vamos com esse propósito de entrarmos na leitura, quando a leitura for sendo lida, proclamada, o profeta Isaías falando do sofrimento de Jesus e depois o próprio sofrimento acontecendo ali no Evangelho. Meditemos e nos perguntemos, diante de tanto padecimento que vai concluir depois com a morte de Jesus, você vai continuar no pecado, meus irmãos? Vocês vão continuar no pecado? E a pergunta eu faço para mim também. Padre José Augusto, você vai continuar no pecado? Crucificando nosso Senhor? Ou chegou a hora de você banir o pecado da tua vida, Padre José Augusto, e viver uma vida santa, uma vida agradável a Deus? Que nós iremos fazer diante do padecimento? A meditação da paixão do Senhor hoje deve nos levar a recusarmos a cair no pecado, principalmente no pecado mortal. Não podemos mais cair em pecado mortal. Vamos ser de Deus, vamos ser santos. E quando você ouvir essas últimas palavras que dizem assim, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito, entregue a tua alma, entregue a tua vida nas mãos do Senhor e a partir desse momento faça o propósito de ser santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.